Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa e hoje eu vou continuar a conversar com vocês sobre leitura em língua inglesa. No último vídeo eu comentei com vocês sobre cognatos, que são as palavras parecidas no inglês e no português. Também mencionei um método de leitura em que você faz uma leitura do início ao final do texto, enfocando na ideia geral do texto. Então, esse é o ponto que eu quero retomar hoje, nesse tipo de leitura, em que você busca somente uma compreensão geral. Isso é muito importante você entender. Ela é simplesmente para você ter uma noção do tema, do assunto, não é para entender ainda o texto em detalhes. E essa técnica é uma técnica conhecida como skimming. Ela é literalmente uma técnica que tem como meta uma fase de conhecimento do texto, uma fase de observação do vocabulário, para que você possa formular as primeiras hipóteses sobre o assunto tratado. E essa leitura você deve fazer do início ao final do texto. Ela deve ser uma leitura rápida e sem interrupções. Esse é o ponto mais importante. Você não pode interromper essa leitura. E o que eu digo, ou o que eu quero dizer com interromper? Você não deve parar para consultar dicionários, você não deve parar para buscar, por exemplo, entender questões de gramática. São esses tipos de interrupções que vocês devem evitar. Você deve, portanto, correr os olhos do início ao fim, observando o vocabulário conhecido. Obviamente, eu mencionei anteriormente que o vocabulário conhecido deve ser os cognatos, principalmente para quem está começando a estudar inglês, para quem está começando a ler textos em inglês. Então, para quem tem muito pouco vocabulário, os cognatos vão, de fato, ajudar muito nessa tarefa. Mas para quem já tem um pouco de vocabulário em inglês, que não seja exatamente cognatos, você pode fazer essa observação, essa leitura, juntando esses dois tipos de vocabulário, ou seja, as palavras que você já conhece em inglês com os cognatos. Então, é literalmente um processo de correr os olhos no texto, do início ao fim, observando o vocabulário conhecido, para que você obtenha a ideia geral do texto. Esse é um tipo de método que vai totalmente contra aquela ideia inicial de fazer uma leitura do texto consultando o dicionário. Eu comentei no meu primeiro vídeo que a leitura de texto baseada na consulta do dicionário, ela é demorada e ela não traz resultados, pois você não vai conseguir entender o texto dessa forma. Então, é importante que você entenda que o skimming, ele não é a sua meta final, ele é simplesmente uma etapa da leitura e ele deve ser feito de forma completa, ininterrupta, do início ao final do texto, para que você tenha o primeiro contato, para que você possa formular as primeiras hipóteses, as primeiras ideias sobre qual o assunto tratado no texto, sobre qual a ideia principal do autor. Essa é uma técnica que ajuda a formular hipóteses para depois, nas próximas etapas em que você vai fazer uma leitura mais aprofundada, você já tenha uma previsão, né, ou que você possa especular sobre o assunto que o autor está tratando e você vai percebendo essas questões ao longo do texto. Né? Embora eu tenha dito aqui que essa não é a meta final de leitura, porque você pode precisar entender mais detalhes do texto, você pode, em muitos casos, usar o skimming sim como a meta final. Mas isso depende do tipo de leitura ou do nível de compreensão que você precisa. Por exemplo, se você precisa selecionar alguns textos para você fazer algum estudo, escrever um artigo, fazer uma pesquisa científica, você encontra diversos textos na internet, baixa esses textos e aí precisa simplesmente ler os textos para escolher quais textos vão ajudar na sua pesquisa.
né? Imagine se você baixou 10 textos, cada um com 20 páginas, e você vai fazer uma leitura baseada em dicionário, que vai levar muito tempo simplesmente para decidir se aquele texto vai ajudar ou não. Então, para esse tipo de leitura, simplesmente para identificar se o tema é útil para você ou não, o skimming pode sim ser a sua meta final em termos de leitura, porque é simplesmente fazer uma leitura do início ao fim do texto para obter uma ideia geral e saber se aquele tema ajuda na sua pesquisa ou não. Então, dentro dessas necessidades, o skimming pode ser a sua meta final. Mas, de uma maneira geral, você deve ver o skimming como somente a primeira etapa da sua leitura. Então, nós estamos, com isso, mudando a concepção de leitura. Ao invés de uma leitura detalhada, observando todo o vocabulário desconhecido, logo no primeiro contato com o texto, você vai ter uma primeira etapa, que é somente de uma observação geral do vocabulário, para que você possa formular hipóteses sobre o assunto do texto. E, a partir daí, tem outras etapas que você deve cumprir, que são aplicadas de acordo com os seus objetivos, né? E essas etapas eu vou falar nos vídeos seguintes, quais são e como você deve fazê-las. Bem, por enquanto é só isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal para que você possa acompanhar as outras aulas. Tenho certeza que elas vão te ajudar a aprender a ler rapidamente em inglês. Um abraço e até a próxima.